E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre sacrifício. Sim, sacrifício, mas não no sentido de sacrificar algo ou alguém, né? No sentido assim de levar de arrasta mesmo, sabe? Não é sobre isso. Eu tô falando sobre o sacrifício na visão do sacro ofício, ou seja, o ofício sagrado, o trabalho sagrado. Então, quando a gente fala sacrificar, a gente está dizendo que a gente vai fazer o ofício que é sagrado. Em alguns momentos, em algumas religiões, matrizes africanas, outras, em toda a história, né? Porque a gente fala muito de sacrifício das religiões de matriz africana, mas a gente não pode esquecer que sacrifícios eram pedidos, né? Por Jeová, o Javé, o Deus bíblico, né? Então você vai perceber que Caim só matou Abel porque ambos entregaram sacrifício. O de Abel era de sangue, era um animal, e o de Caim eram cereais, vegetais, porque ele plantava, ele não era pastor de rebanho. E automaticamente Javé nega o sacrifício de Caim e aceita o sacrifício de Abel. E dali então a gente percebe que era costume o povo judeu, por exemplo, sacrificar um bode, que era o bode expiatório, né? Tinha o bode emissário, o bode expiatório. Então eles sacrificavam o bode. A gente percebe que Elias, quando vai confrontar os profetas de Baal, né? Que Baal era um deus cananeu, né? Era similar a Zeus, o deus do trovão, das tempestades. E aí Elias fala para os profetas de Baal se o Deus deles, se Baal conseguiria descer fogo do céu para consumir o seu sacrifício. E aí eles não conseguem, segundo a Bíblia, e ele vai lá e joga água em cima lá do corpo do animal que estava para ser sacrificado. E aí desce uma chama do céu, dá a impressão que é um raio, alguma coisa assim, e mesmo molhado ele consome esse sacrifício. Então a gente percebe que, erroneamente, muitas das vezes a gente fala de sacrifício sempre olhando para os cultos africanos, mas não, tá? Tá na Bíblia, existe sacrifício ali e, olha, Javé nega quando não dão sangue, tá? Caim deu cereais e não foi aceito. Mas a gente sempre olha sacrifício com essa questão de uma vida entregue para a divindade. E aqui a gente entra na questão do sacro ofício, né? Porque o sacrifício é a entrega da vida ao divino. Ainda que você não tire essa vida foi dedicada. Então, quando você fala, por exemplo, que existe um sacerdote, né, um sacerdote como um dirigente de um terreiro, como um padre, a gente fala que ele tem o sacro ofício sacerdotal. O sagrado ofício, o sagrado trabalho, a sagrada dedicação de vida sacerdotal. E é nesse sentido que a gente confunde o sacrifício com sacro ofício. A gente é levado muitas das vezes a sacrificar situações de vida. Eu vou sacrificar a minha felicidade. Tá errado. Você tá entregando a sua felicidade em prol do trabalho do divino, da dedicação ao divino? Se sim, é uma coisa. Mas se não, você não está sacrificando a sua felicidade, você está abrindo mão, é diferente. E óbvio, eu posso entrar aqui com vocês na questão de é pleno eu sacrificar a minha felicidade em prol do divino? Para mim não. Eu acho que o divino quer o melhor, quer o êxtase da vida, né? Essa ideia de sacrificar é uma coisa que liga muito com a ideia do demiurgo, né? Da gnose, onde existe um deus charlatão que quer que as pessoas fiquem escravas, que as pessoas fiquem
abaixo dele, suplicando, implorando. E existe um Deus verdadeiro que ele quer a sua liberdade, ele quer a sua libertação. Como o mito de Prometeu, lembra? Prometeu entrega o fogo dos deuses aos homens, enquanto que Zeus pune Prometeu porque Zeus queria que os homens continuassem sem conhecimento e dependente dos deuses. Isso é muito interessante porque o sacrifício de Prometeu, porque foi o sacro ofício, o trabalho sacerdotal de dar a liberdade aos seres humanos, gerou um sacrifício, de fato, né? E ele então é preso e ele fica ali eternamente. Durante o dia, uma ave vem, come um pedaço do seu fígado, ele se regenera até o dia seguinte, no dia seguinte ela vem e faz a mesma coisa. Então ele se sacrificou pelas pessoas. Vocês percebem que tem similaridade, né, nas ideias de alguém se sacrificar pelas pessoas? Mas o que eu quero falar aqui com vocês é que o sacro ofício da vida, ou sacrificar a vida, quando você fala que vai viver uma vida em prol de algo, você está se sacrificando ou sacro-oficializando a sua existência em prol daquilo. Mas isso é muito difícil e muitas das vezes até mesmo sem sentido, porque a vida é o grande sacrifício. Viver é o grande sacro ofício. Então, quando você trabalha, quando você estuda, você deveria estar fazendo isso com a ideia sagrada, para a sua verdadeira vontade, para o Criador. E aí, tudo que você faz com a intenção mágica de ser do divino que é você para o divino que é o todo, isso sai com respeito, isso sai bem feito, isso sai não só com êxtase na conclusão, mas sai com capricho. Ou você faz qualquer coisa meia boca para uma divindade? Não, você vai lá e acende uma vela no seu altar, e acende com toda a reverência, acende com toda a sua plenitude, presença, você acende com realmente vontade. Mas quando você dá uma esmola na rua, quando você faz a sua planilha no computador para entregar para o seu chefe, você, como divindade, também está fazendo algo para outra divindade. Você está fazendo algo para outra pessoa e essa pessoa também tem a natureza divina que você. Mas não só isso. O que vocês estão fazendo reverbera na sociedade humana, reverbera no mundo físico. Então tá no todo, tá para o todo. E aí você começa a pensar que tudo que você faz é sacro ofício. O ato de cozinhar. Ah, mas eu tenho que cozinhar porque, né? Aqui em casa só eu que cozinho e a família tem que comer. É um ofício sagrado. Você está dando de comer aos deuses. É bonito você ver o hinduísmo fazer oferendas, né, de comidas às deidades, e inclusive essas comidas elas são feitas geralmente em quantidade, e é muito bonito mesmo ver esse ritual. E eles dão uma pequena porção ali em dedicação aos deuses, às deidades, e o restante eles dividem, porque entendem que há bênção nessa comida feita com dedicação à divindade. Mas olha que interessante a provocação que isso nos traz. Se você entende que você é um deus e que todos os outros também são, todo homem, toda mulher é uma estrela, quando você cozinha aos deuses. Quando você faz um simples ato de dirigir com pessoas dentro do carro, você dirige para deuses, você leva deuses no seu interior. E ainda que você não leve ninguém, você leva um Deus que é você mesmo. Então perceba que todos os atos na nossa vida deveriam ser sagrados. Mesmo curtir desse vídeo que eu peço para vocês, caso você ainda não tenha curtido, mesmo compartilhar, porque você vai estar levando de um Deus, através de outro Deus que é você, para outros deuses assistirem.
Por isso eu faço com tanto carinho, faço com tanta seriedade. E aí, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço, para um pouquinho agora, se inscreve, é muito importante pra gente. Mas diga nos comentários, você já tinha pensado dessa forma? Você ainda tem aquele pensamento, talvez, de que nós humanos achamos que somos muito, que isso é ego e tal. Mas já parou para pensar que o ser humano ele tenta se diminuir para se defender do famoso ego e comete extremas atrocidades, mata as pessoas o tempo inteiro, violenta e faz de tudo, mas se ele entender que ele é um Deus encarnado e que todos os outros também são, e que todo ato de pessoa para pessoa é um ato para Deus, será que tudo isso iria acontecer? Será que tudo isso seria justificável? Será que todas as coisas, as mazelas que a gente vê na vida seriam realmente possíveis, imagináveis, praticáveis? Que tal se a gente leva esse conceito para nossa... Que tal se a gente levar esse conceito para nossa vida, né? Tente olhar o outro como um Deus. Você não é obrigado a adorá-lo. E isso nem deve ser feito, porque você não deveria colocar um Deus para adorar outro. Mas olhe com respeito. Olhe com um olhar sacro, do sacro ofício que é viver entre pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha esse vídeo, comenta aí, fala o que vocês acham, manda para as pessoas e agradeço demais a audiência de vocês até aqui. Valeu, pessoal, até mais.